E o tema de hoje é como passar nos testes da vida. E o texto base, ele está no livro de Jeremias, capítulo 11, versículo 20. Ó Senhor dos exércitos, justo juiz, que provas o coração e a mente. No devocional de hoje, quero trazer aqui para vocês um conhecimento que Deus também falou muito forte comigo, tá? Sobre isso, lembrando que os devocionais aqui são todos reais, de uma pessoa real. Então, o que eu compartilho aqui com vocês é justamente para que vocês entendam de que Deus, Ele fala com a gente o tempo inteiro, em todas as situações. E por mais que às vezes a gente não compreenda algumas coisas que estão passando, né, o que está acontecendo na nossa vida, Ele é fiel para cumprir tudo aquilo que Ele falou, tudo que está escrito na palavra dEle. Então, já vamos começar com esse versículo que eu fiquei meditando e pedi para o Espírito Santo me ajudar a me dar discernimento e palavras para poder falar para vocês sobre isso. Vamos lá. Como passar nos testes da vida? Lembrando que os testes da vida pode ser qualquer coisa do nosso dia a dia. Então, um relacionamento que está desafiador na comunicação, para que a gente trabalhe a nossa paciência, uma negativa de uma proposta de trabalho, um contrato que não fechou e o dinheiro não entrou ainda. Enfim, existem várias situações no nosso cotidiano que faz com que a gente viva esses testes, tá? Então, vamos refletir com mais clareza sobre quando nós queremos provar ou testar algum produto. Traz aí na sua mente a última vez que você comprou um produto. Você falou, interessante, quero testar esse produto, quero ver se ele realmente é bom. O que normalmente a gente faz? A gente vai em busca desse produto, compra, começa a utilizar para colocar ele à prova, para ver se realmente esse produto ele é bom. Depois de você usar, você vai usar ele em dias, enfim, alternativos, não sei se é eletrodoméstico que você comprou, se é um produto para o seu rosto. Eu vou falar de um creme que eu ganhei da minha mãe para passar no meu rosto. Eu olhei para aquele creme, na pele dela, ok. Eu vi que ficou muito bom. Aí eu, mas será que na minha vai ficar boa? Será que realmente o mesmo resultado que teve no da minha mãe também tem na minha? Vai ter na minha? E foi justamente isso que eu fiz. Eu peguei e comecei a colocar esse creme à prova. Fui testar. E a gente pensa no seguinte: é nesse teste que eu vou ver se realmente esse produto ele é eficiente. E Deus age conosco da mesma forma, porque a Bíblia nos fala isso. Deus prova o nosso coração e a nossa mente. Então vamos lá. Num outro cenário, imagine o seguinte: chegou alguém na sua casa extremamente irritado, extremamente nervoso, nervosa, e essa pessoa começa a descontar em você coisas que aconteceu no dia dela. Quem nunca passou por isso, né? Eu já passei várias vezes. E aí quando você se depara com aquele cenário, com aquela situação, você fala assim, mas peraí, eu tenho dois caminhos aqui agora. Eu vou reagir ou eu vou manter a minha calma e entender que aquela pessoa passou por alguma situação que deixou ela apreensiva, que deixou ela nervosa, que deixou ela agitada. Porque é nesse momento que a gente vai ser testado para ver até que ponto nós realmente estamos alinhados com a palavra. Porque é fácil a gente ter paciência quando tudo tá bem. E quando as coisas desmoronam, quando a notícia ruim chega ou uma outra pessoa critica, ataca, é agressiva por N motivos. E por várias vezes a gente ora a Deus pedindo para que Ele nos use. Senhor, me capacite, me dê paciência. E é interessante porque todas as vezes que a gente pedir paciência para Deus, vai vir uma situação para que a gente seja testado, para ver se realmente, você não pediu paciência? Então vamos ver se você realmente está sendo paciente. Aí eu imagino Deus assim: eu vou testar
tá pedindo paciência? Eu vou testar, vou mandar uma situação, vou colocar essa pessoa à prova para ver se realmente essa pessoa diz que quer ter mais paciência. Então, por vezes, a gente percebe que tem pessoas que nunca conseguem passar por essa tal experiência, por esse tal teste. Eu já conheci várias pessoas, como esse simples exemplo que eu dei aqui para vocês, que é do cotidiano, que é do dia a dia, do Senhor, dai-me paciência, mas aí quando vem a oportunidade a pessoa chuta o pau da barraca, como meu pai falava. E a gente não cai nas coisas grandes, nós caímos nas pequenas. Então, quando a gente é colocado à prova, nós precisamos estar com o nosso racional, deixar o emocional de lado muitas vezes, respirar fundo, falar, Senhor, o que eu faço aqui agora? Nesse cenário que eu trouxe para vocês de uma discussão, de uma briga, porque é muito comum isso acontecer, a tendência é a gente bufar, reclamar, às vezes querer criticar, mas aí a gente respira fundo e fala, Deus, me ajuda. O que eu faço aqui? Esse tempo de respiro, um tempo para você não reagir é importante. E vou falar para vocês que eu, hoje fazendo o devocional, me veio várias situações na minha mente quando eu não tinha, né, esse entendimento sobre os testes de Deus na nossa vida. E eu sempre tive lá atrás, no passado, muito atrito com a minha mãe. Então a gente discutia às vezes por coisas bobas, porque eu era imatura emocionalmente e também não buscava o Senhor como deveria. Então eu por várias vezes acabei repetindo ciclos na minha vida de relacionamentos, de dificuldades financeiras, muitas dessas questões porque eu não tinha o entendimento de que aquelas situações eram testes que eu estava passando. E eu sei que esse devocional vai trazer para você um nível de entendimento e a próxima vez, a próxima situação que acontecer algo, você já vai estar antenado, você já vai estar ligado de que isso aqui é um teste. Se for para me tirar do centro da vontade de Deus, se for para eu ser impaciente, reclamar, não vou cair neste teste, eu serei aprovada. Então, quando a gente para analisar de que nós somos testados o tempo inteiro, é justamente para nos elevar para um próximo nível, porque nós estamos aqui para crescer, para evoluir, para sermos abundantes, prósperos em tudo que a gente faz. Eu não estou nem falando de financeiro, estou falando de crescimento, amadurecimento mesmo. Então, nós precisamos realmente passar por esses testes. E uma das maneiras que Deus ele nos testa é exigindo realmente que nós manifestemos o que a palavra dele diz. Então, se você é uma pessoa que lê a palavra, que busca ao Senhor, que ora, existem palavras dele como seja paciente, calmo, fale com mansidão. Você vai ser provado para ver se realmente você está colocando em prática aquilo que você está aprendendo, porque o significado de sabedoria é justamente você colocar em prática aquilo que você aprende. Então, você está ouvindo esse devocional aqui hoje, algo te impulsiona para que você pare para refletir se você está passando nos testes ou se você está repetindo o ciclo. Eu gosto muito de trazer perguntas, questionamentos. Eu me faço muitos questionamentos. E quando eu tenho a percepção, quando eu começo a ter a clareza de que eu estou repetindo algo que já aconteceu, eu falo, eu não fui aprovada. Aonde eu não fui aprovada? E eu começo a me autoanalisar justamente para que eu fale, não quero mais ficar repetindo. Porque repetição dos mesmos ciclos gera exaustão, gera desânimo, gera cansaço e, consequentemente, reclamação. E a gente sabe que tudo isso não provém do Senhor. Para contextualizar isso na Bíblia para vocês, em Deuteronômio 8:2, diz que Deus conduziu os israelitas pelo deserto durante 40 anos. O que era para ser 40 dias. Mas por quê? Porque eles reclamavam, porque eles murmuravam, eles ficavam presos no passado. Então, enquanto eles não aprenderam, a situação se repetiu. Agora você imagina o seguinte, Deus tem promessas e planos lindíssimos para você,
planos de te trazer paz, calma, prosperidade, e você está repetindo o mesmo ciclo. E você não consegue ser paciente com seu esposo, com seus filhos, no seu trabalho. Imagina só a frustração que não fica internamente, porque eu me recordo que lá atrás, quando eu repetia muitos os ciclos, eu olhava e falava isso de novo, isso de novo, isso de novo, e sim, de novo, enquanto a gente não aprende. Esses dias, eu e meu esposo, nós pegamos um Uber, só que nós chamamos pelo aplicativo e foi a 5ª viagem, 4 viagens foram canceladas. E eu olhei pra ele assim, eu falei assim, você sabe que isso daí é um teste, né? A gente tá sendo testado pra ver até que ponto a gente é paciente. Eu falei, eu não vou reclamar não. Tudo bem, a gente acabou, né, ficando bem apertado com o tempo que nós tínhamos para chegar no compromisso. Aí eu falei para ele, sabe o que isso me faz refletir? De que nós podemos sair mais cedo ainda daquilo que a gente saiu. Porque se ficou justo, a gente tem que pensar nessas possibilidades. Se acontece um imprevisto e tudo mais. E naquele dia, eu e ele já tinha passado por algumas situações, algumas reuniões, que nós realmente perdemos o timing. Acabou se estendendo algumas reuniões. Eu falei para ele, olha, não vamos reclamar, não vamos fazer nada. Vamos só aprender. Da próxima vez a gente encerra-se no horário e vamos fazer o que precisa ser feito para que isso não aconteça. Mas a gente não reclamou, a gente não murmurou. Nós entendemos de que aquilo foi um teste para com a gente e também para fazer a gente refletir de que, olha, aqui vocês precisam ajustar. Saiam um pouquinho mais cedo, coloquem os compromissos às 2 horas, 1h30 antes do horário que vocês têm para sair, porque se acontecer um imprevisto, vocês têm tempo hábil para ajustar e não, enfim, atrasar e tudo mais. E é exatamente nessas horas desses testes que eles trazem à tona o que está dentro da gente. Então, a gente já ouviu muito esse versículo de falar que a boca fala daquilo que o coração tá cheio, e é exatamente num ato de pressão, num momento de pressão, num momento de teste, é onde realmente fica claro o que está dentro de nós. E nos tempos em que nós somos provados, nós passamos sim a nos conhecer melhor e conhecer mais do caráter de Deus também, porque a finalidade de Deus nos provar, Ele sabe que vai ter em alguns momentos que, assim como Pedro, né, falou em várias vezes, não, Jesus, eu te amo, eu te sigo, só que na oportunidade que teve, Pedro negou Jesus. E Deus, ele faz exatamente isso com a gente. Ele não fica impressionado quando a gente diz algo que vamos fazer e a gente não faz. Ele, afinal, já sabe, e a verdade é que nós não seremos promovidos naquilo que Deus chamou a gente enquanto não termos a consciência de que precisamos ser aprovados nesses testes. Então, Deus não vai dar um novo nível para você e nem para mim enquanto a gente não aprender a lidar com essas situações. Então, eu quero deixar para você esse devocional como reflexão, análise. Como que você tem passado pelos testes da vida? Você tem murmurado, reclamado, você tem apontado, tem julgado, tem ficado desanimado? Porque isso vai fazer total diferença naquilo que Deus já falou para você como promessa. Então, esse devocional, ele fez muito sentido para mim, me fez refletir sobre muitas, mas muitas situações e parar para pensar, a partir de hoje, a partir de agora, todas as situações que acontecerem na minha vida, eu sei que é um teste que Deus está aprovando a minha mente e o meu coração. E eu quero ser aprovado. Eu não sei vocês, mas eu almejo ser aprovado pelo Senhor. E vamos para o momento da oração. Querido Deus e amado Pai, nesse devocional de hoje, eu entendi que todas as situações na minha vida, às vezes os cenários de escassez, é prova que o Senhor está fazendo do meu coração. Ajuda-me a passar por esses testes, a ter sabedoria, ter clareza do que fazer, de como me comportar, os pensamentos e as minhas ações, porque só assim eu sei que o Senhor vai me levar para um próximo nível. O Senhor vai me permitir ter mais daquilo que eu peço para o Senhor. Então eu oro para que o Senhor me dê sabedoria nesse dia, me dê clareza e me dê entendimento de que
Não existe nenhuma situação que eu passo na minha vida que seja à toa, pelo contrário. Tudo é motivo de prova, de teste, para que eu seja aprovada pelo Senhor. Em nome de Jesus, amém. Te esperamos no próximo devocional.